Olá, João 7, 37, 38, 39, Jesus diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de ti. E isto ele falava acerca do Espírito Santo de Deus, que ainda não havia sido derramado. Hoje nós vivemos tempos, dias em que o Espírito Santo de Deus, ele não é mais somente uma promessa, mas sim uma realidade. O Espírito Santo, ele é o outro Consolador. E ele tem um desejo em nos relacionar, em se relacionar conosco, pois viver uma vida sobrenatural, uma vida de milagre, é consequência de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele só dá água para quem tem sede. Devemos manifestar a nossa sede que nós temos de Deus, para que o Espírito Santo possa se revelar como rios de águas vivas que flui dentro de nós. Veja essa pequena corrente, o quanto que ela flui. Olha o quanto que é tremendo isso, esse fluir. Agora transporte isso para dentro de ti. As águas do Espírito Santo fluindo dentro do seu ser, no teu espírito, na tua alma, trazendo cura, trazendo alegria, regozijo, trazendo vigor, aquilo que só o Espírito Santo pode trazer. Existe uma experiência de Deus, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos ter com Deus. Porém, nós precisamos manifestar o quanto nós temos sede de Deus, para que o Senhor, ele se revele de uma forma sobrenatural. As águas do Senhor, elas são suficientes para saciar toda a sede da nossa alma, toda a sede que nós temos de Deus. No Salmo 42, o salmista diz: Deus meu, a minha alma tem sede de ti. A minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Sede de Deus, sede de Deus. Que o Espírito Santo, ele provoque essa sede de Deus em nós, sede de Deus, para que nós possamos encontrar as correntes das águas do Senhor, para que esse rio flua dentro de nós, como Jesus diz: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de ti. Que o Espírito Santo possa se revelar e que você venha ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Carregue um testemunho, carregue uma revelação, pois nós somos aqueles que levaremos as águas do Senhor, aleluias, para que possa transbordar em outras almas. Pastor Amém? Rogério, Amém? como que faz para ter sede do Senhor? Como faz para ter sede? Sabe Tenha como sede. faz? Ore, peça ao Espírito Santo. Nas orações você Demonstre a declare, tua vontade em conhecer Ele, isso é ter sede. peça a Ele. Demonstre o teu desejo, o teu interesse em querer conhecer Ele, na palavra, em experiência, em visões, em revelações. É necessário ter um foco, um objetivo, tirar momentos para orar. Jesus diz assim: quanto mais, se vós pedirdes o Espírito Santo, o vosso Pai Celestial não os dará. Então, como eu faço para receber o Espírito Santo? Pede Ele. Pede. Clame. Devemos pedir que o Pai nos dê o Espírito Santo. Jesus disse assim em João 17 ou 14, se não me engano: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Ou seja, o Senhor estava pedindo ao Pai que o Pai enviasse o Espírito Santo.
Então, nós buscarmos a pessoa do Espírito Santo, se trata de nós pedirmos em primeiro lugar Ele. Esse desejo, esse interesse tem que partir de nós primeiro. Essa é a sede, em querer conhecer Ele. Porque Jesus já ensinou isso. Se vós que são pais, vós que são ruins, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Mas o quanto que você tem pedido o Espírito Santo? O Senhor me trouxe algo aqui, amor. Tem pessoas que vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim, mas eu não consigo. A partir de hoje, mude esse termo que você está declarando sobre você mesmo. Eu não consigo. Porque teve um tempo na minha vida que eu dizia também, eu não consigo romper, eu não consigo dar o primeiro passo. Olha, eu não conseguia dar o primeiro passo, vir caminhar, vir trazer a palavra do Senhor aqui pela manhã. Eu não conseguia, mas comece a declarar, eu posso, com a força do Espírito Santo, eu posso. Sabe por que tem pessoas que dizem eu não consigo? Porque não tinha esse entendimento. É por falta de entendimento que muitas vezes nós patinamos. É por não ter o entendimento. E a transformação vem pela renovação do nosso entendimento. Então buscar o Espírito Santo requer construir um entendimento da pessoa dele, quem ele é, como ele se manifesta, como chegar até ele. E o primeiro passo é crer em Jesus, pois Jesus quem diz, todo aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de ti. Então, por que muitas vezes as pessoas pensam assim, amor? Porque elas não têm o entendimento, elas falam que não conseguem, porque às vezes está tão longe para ela buscar o Espírito Santo, é uma missão impossível, né? Que só o pastor, só o profeta pode ter. Não, o Espírito Santo não está restrito a mim como pastor, ao profeta. Não, o Espírito Santo, ele está ao teu alcance, você pode buscar ele, você pode sentir ele. Essas águas podem fluir e devem fluir dentro de ti, no teu espírito, na tua alma. Mas o que estava faltando é esse entendimento. Pede ele, começa a pedir para você ver. Você vai conseguir romper. Começa a pedir na tua oração. Ser sensível ao Espírito Santo, a voz dele, ele vai começar a fluir. Começa essas correntes vão começar gerar esse desejo dentro de você, de querer conhecer ele vai se revelar para você. E você vai ter forças para sair da condição que você está hoje. E o Espírito Santo fala contigo na linguagem que você entende. Né, a minha esposa, ela fala, amor, Deus fala muito comigo na natureza. Ela tem testemunho que ela pedia que o Senhor se revelasse a ela. Aí de repente vinha um vento, vinha uma brisa, né? Na árvore não tinha nenhum movimento de nenhuma folha. Aí o Senhor enviava um vento, ela entendia que era Deus falando com ela, ela entendia o Espírito Santo. Por quê? Porque é nessa figura de linguagem que o Senhor vai se revelar para ela. Então, é na sua figura de linguagem. O abraço, o Senhor está falando. Só que a gente tem que estar sedento, rendido à vontade do Senhor. Você vai conseguir. Porque eu quero declarar, o que nós queremos declarar aqui para você nessa manhã, que você vai conseguir. Basta dar o primeiro passo. Amém. O primeiro passo é dividir essa fonte jorrando dentro de você, porque você vai ser fortalecida nessa manhã. Seres transformados pela renovação do vosso entendimento. E aqui está o entendimento. Comece a partir desse entendimento. Sabe, comece a juntar tudo aquilo que você já teve experiência com o Espírito Santo, né? Que você vai alcançar. Teve um período que eu olhei para dentro de mim e eu fiz uma pergunta para mim, o quanto que eu conheço sobre o Espírito Santo? Eu não conhecia nada. Eu não tinha nenhum entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem pessoas que falam, eu senti algo. Tem pessoas que falam, algo ardeu em mim. O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Quando nós começamos a entender quem é o Espírito Santo e como ele opera, nós paramos de dizer, né, eu senti algo. Não, você entende que foi uma ação do Espírito Santo, muda o linguajar. Porque isso tem a ver com relacionamento. Eu não falo, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, e eu não me refiro a ela como uma pessoa desconhecida, como alguém, como alguma coisa, não. Quando eu falo da minha esposa, eu falo como minha esposa, eu tenho um relacionamento com ela. O Espírito Santo tem que fazer assim com ele, ó. Abraçar. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, ele é o nosso amigo.
Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos convence. Se entristece. Então, sabe, aqui está o primeiro passo da renovação do entendimento. Nós não nos referimos ao Espírito Santo como uma coisa, como alguém, como uma coisa, melhor dizendo. Ele é alguém, ele é uma pessoa, sabe? Então, quando você se sentir convencido de algo, não diga assim, alguma coisa me convenceu, eu senti alguma coisa, não. A obra do convencimento é do Espírito Santo, é Ele quem convence. Quando você se arrepende e pede perdão para alguém, quando você se arrepende de alguma coisa, quem produziu isso em você? O Espírito Santo, não foi algo, não foi alguma coisa, foi o Espírito Santo. Então, à medida que você perceber a ação do Espírito Santo em você, agradeça a Ele, porque você reconhecer, você dar a devida honra ao Espírito Santo pela obra que Ele faz, produz comunhão, produz crescimento de intimidade com Ele. Mas nós precisamos reconhecer e dar a devida honra ao Espírito Santo. Então eu começo a agradecer ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, boa noite. Sabe? Convida Ele como convidado de honra nas tuas decisões, na tua vida. Busca Ele. É necessário buscar. Nós precisamos introduzir o Espírito Santo no nosso dia a dia. Precisamos introduzir o Espírito Santo nas nossas orações, em tudo, porque muitas vezes nós somos egoístas, nós pensamos somente em nós, nós não damos ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo. Por isso que nós lemos na palavra, Apocalipse dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está ouvindo, o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, porque requer que nós devemos dar ouvidos, ter sensibilidade em ouvir o Espírito Santo, porque o problema não está em o Espírito Santo falar, ele fala, o problema está em nós ouvirmos ele. E o quanto que você tem ouvido o Espírito Santo, o quanto que o teu coração tem ardido. Então reconheça e comece a buscar ele, porque eu declaro e profetizo um amadurecimento na tua vida, progresso espiritual, crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma semana abençoada para você, para sua casa, para os seus projetos, para os seus sonhos. Amém? Amém? Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de ti. O Espírito Santo, ele quer fluir como águas que curam, que libertam dentro de ti.